A seguir, Hora da Notícia. O atendimento odontológico para pacientes do SUS, oferecido através de uma parceria entre a Prefeitura de Passo Fundo e a UPF. Na terceira entrevista da série sobre gênero, nós vamos falar sobre qual a importância de discutir esse assunto dentro da sala de aula. Nossa convidada é professora da Faculdade de Educação e psicóloga Miriam Matos. Você já ouviu falar em parto humanizado? Hoje vamos contar histórias de quem escolheu essa prática. E ainda uma noite para lembrar Josué Guimarães. Assim foi o encontro da poética ontem em Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, 27 de março, é Hora da Notícia. Uma parceria entre Prefeitura e UPF garante o atendimento odontológico de graça a pacientes do SUS. Casos mais complexos, que não podem ser atendidos nos postos de saúde da cidade, já estão sendo encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas da Universidade. O exame de raio-x confirma, vai precisar extrair o dente. Esse tipo de procedimento não é feito no posto de saúde do bairro onde Jardel é atendido. Então, ele foi encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, do curso de odontologia da UPF. Foi uma semana, já me encaminharam aqui, para fazer o procedimento, foi bem rápido. Serão 380 atendimentos por mês só neste espaço e de graça. Os pacientes são encaminhados pelos postos de saúde da cidade. Toda a parte de atenção básica é realizada nessa unidade e aí lá, quando ele tem alguma necessidade de especialidade, ele é encaminhado para nós aqui. Então ele já sai da unidade com a agenda, com a data, com o horário tudo marcado. Isso é o sistema de teleagendamento que a gente tem. Então todas as unidades de saúde do município estão interligadas conosco. Quem quiser também pode ir direto às clínicas do curso de odontologia para ser atendido. O valor é metade da tabela cobrada por dentistas que já estão no mercado. Desde o quinto semestre a gente já tem atendimento em pacientes, começa evoluindo dos procedimentos mais básicos, vai indo para procedimentos mais complexos. Por mês são realizados cerca de 1.000 atendimentos, desde procedimentos básicos como restaurações até tratamento de canal e cirurgias. O trabalho é acompanhado pelos professores. Os pacientes fazem um cadastro na recepção e depois da triagem são atendidos pelos alunos. Eles passam a atender pacientes a partir do segundo ano e meio de faculdade. Então, antes disso, tem toda uma parte pré-clínica de aulas teóricas e laboratoriais, que aí permitem que eles aí, a partir disso, possam executar esses procedimentos em pacientes. Na terceira entrevista da série sobre gênero, hoje nós vamos falar sobre a importância desse assunto ser discutido na escola. É fundamental que os professores estejam atentos à discussão, mas então, qual seria a melhor forma de trabalhar esse tema? Bom, para responder essa e outras perguntas, nós convidamos a professora da Faculdade de Educação, aqui da Universidade de Passo Fundo, Miriam Matos. Ela também é psicóloga e coordenadora da seção de saúde mental da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde. Seja muito bem-vinda, professora, à UPF TV. A primeira pergunta que eu preciso lhe fazer é importante esse assunto estar dentro da sala de aula? Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, para participar do programa e dizer que sim, com certeza é extremamente importante. Por quê, professora? Inicialmente por uma razão assim, de que a formação que os alunos recebem, ela deve ser uma formação integral, né? Então, assim como a gente precisa dos conhecimentos mais formais no campo científico, essa é a função da escola, né? Mas também outros temas que transversalizam várias disciplinas, como é a questão socioambiental, como são os direitos humanos e também as questões relacionadas a gênero. Isso como princípio pedagógico, né, da formação de crianças, adolescentes e adultos. Mas também nós temos hoje uma situação no Brasil que reforça muito essa necessidade, né? Então, até eu queria apresentar alguns dados do porquê também é tão importante incluir essas discussões na escola. Pensando em 2018, que nós temos estatísticas mais fechadas, né?
A gente sabe que em 2018, comparado a 2017, houve um aumento de 30% de homicídios de pessoas do grupo LGBT no país. Isso é altíssimo, né? Nós já tínhamos um índice muito alto de homicídios e agora aumentou ainda no ano passado, né? Também pensando na importância dessa questão, ela está muito relacionada com as questões de violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Aí eu trouxe um dado aqui do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, veja, para pegar o ano de 2018, aconteceram 2.221 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. No estado? No estado do Rio Grande do Sul. Esses os notificados, né? Porque tem aqueles que nem são notificados. A grande maioria desses casos aconteceram em casa, né? Então, é o papel da escola. E a grande maioria desses casos dirigido a meninas, né? Então, as meninas são mais vítimas e a maior parte das violências acontecem dentro da residência, né? E ainda queria fechar com um dado aqui de Passo Fundo, né, trazendo para a nossa realidade. Em 2018, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, nós tivemos 17 assassinatos de mulheres por companheiros e ex-companheiros, né? 40 estupros, 479 lesões corporais e 1.019 ameaças contra mulheres. Essas questões eu trago, né, para mostrar assim, o quanto é atual, importante e urgente nós trazermos as discussões relacionadas a gênero, porque essa violência toda, ela está seriamente implicada nessa questão. Quando a gente fala em gênero, nós não estamos aqui falando que essa discussão é importante e ela se refere à orientação sexual ou à homossexualidade. A gente está falando de gênero principalmente quando a gente trata o tema daquela mulher que foi agredida porque era mulher. Isso aí. Essa é também a importância da discussão. Exatamente. Então, veja, é uma questão extremamente ampla, né? Porque a gente pega desde a questão da valorização do papel feminino, da questão das desigualdades, né? Também os outros aspectos foram tratados nas entrevistas anteriores, mas é uma temática muito complexa, envolve várias áreas do conhecimento, né? Então a gente pode pegar uma abordagem mais sociológica, mais psicológica, mas o fato é que é necessário e é possível trabalhar na escola. Professora, como então, só me resta lhe fazer essa pergunta, qual é a melhor forma do professor tratar o assunto gênero a partir de todos esses dados que você nos trouxe, de que forma ele deve tratar em sala de aula? Sempre contextualizado, né? Isso precisa estar dentro de uma proposta pedagógica, e aí nós temos há muito tempo, assim, os estudiosos colocam da seguinte maneira: com crianças menores, a gente trabalha a pergunta que aparece, a partir da forma como ela vem, e responde aquilo que é perguntado. Inclusive, muitas vezes a gente devolve a pergunta para a criança, porque ao devolver nos ajuda a ter um parâmetro, assim, o que é mesmo que ela quer saber, né? Ações mais estruturadas, por exemplo, vou fazer uma aula sobre isso, depende se inicialmente há uma situação que gere isso, né? Ou então isso vai entrar lá por terceiro, quarto ano, já com conhecimentos da área de biologia, né? Mas sempre pensando na questão não só do corpo biológico, mas o que eu faço com esse corpo, o corpo do outro, o respeito, a ética. O foco atual da educação sexual na escola, digamos assim, diferente do que as pessoas muitas vezes entendem, é de proteção, né? Nós precisamos fazer com que as crianças saibam se proteger e também cuidar do outro, né? Eu preciso cuidar de mim e cuidar do outro. Rapidamente, só para concluir aqui, a gente pode afirmar que há muita fantasia quando se fala que esse assunto vai entrar dentro de uma sala de aula? Com certeza, né? É uma falta de conhecimento, né? Na universidade a gente trabalha isso, especialmente no curso de pedagogia. As questões biológicas, na verdade, elas são as mais simples e não são, assim, as que geram tanta polêmica. A ideia é fazer com que as pessoas sejam felizes, né? Com que as crianças possam crescer da melhor forma possível, diminuir o sofrimento das crianças, das famílias, dos adolescentes, das pessoas adultas, que as nossas meninas possam crescer fortalecidas, né? Não se submeter a relações coercitivas e muito assim que os nossos meninos, né,
cresçam também com um olhar de que os relacionamentos eles têm que ser recíprocos, né? De que um menino tem que ter também sensibilidade, que ele pode sim se fragilizar em certos momentos e contar com a sua companheira, né? Então, quando a gente fala disso, é no sentido de que seja bom para todos, né? É esse o foco de vida, de humanização, de não violência. Perfeito. Professora, muitíssimo obrigada pelas informações. E olha só, amanhã, nosso convidado aqui no Hora da Notícia vai ser o Oscar Santos, que é representante do Plural Coletivo LGBT aqui de Passo Fundo. Mais uma vez, obrigada, bom trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, a internet ela tem camadas obscuras de difícil acesso e que são utilizadas para crimes como racismo, pedofilia e terrorismo. O programa Painel, que foi ao ar ontem à noite, falou justamente sobre o submundo da internet e como pais e professores podem proteger seus filhos, também seus alunos. O programa tem reprise hoje às 11 horas da noite e também uma última apresentação amanhã às 10 da noite. O painel, na terça-feira, é sempre ao vivo, às 8 da noite, ao vivo também pela Rádio UPF, pelo Facebook, na página da UPF TV. Veja só um trechinho do programa de ontem. Às vezes, confusão entre as pessoas que não são da área em chamar a Deep Web de Dark Web. A Deep Web, tudo que acontece nela, ela é rastreada, tudo está em logs, né? As pessoas conseguem chegar. Na Dark Web, não. Então, eles usam protocolos como o Onion, usam a rede Tor, onde, por exemplo, eu estou navegando e agora o número IP da minha máquina está no Brasil. Daqui 2 segundos é o número IP da China. Que é para não rastrear. Que não tem como rastrear. Nós temos até uma arte, professor, de imagem, porque fazer uma alusão é como se fosse um iceberg, né? Essas camadas de internet. Exatamente. Só que na Dark Web eu já não consigo nem ver mais. As tecnologias, elas não podem ser, a expressão, a nova chupeta das crianças. Então sim. Você pega, bom exemplo esse. Entrega o tablet lá para o teu filho e você vai fazer outra coisa. E aí você está abrindo a porta para riscos iminentes, né? Então a criança precisa e acho bom que ela tenha acesso à tecnologia, mas com a supervisão do pai. Então, nós precisamos fazer essas duas autocríticas. Como escola, como nós estamos enfrentando e pontuando a tecnologia e como pais. Aquilo lá tem sido uma chupeta do meu filho ou o quê? Apareceria num desses sites a Momo. Não. E aí? E para uma mãe, para um pai, isso é terrorizante, saber que sua filha ou seu filho está em frente, né, ao que dizia ela naquele momento às crianças. Né? Inclusive, o YouTube se manifestou dizendo que não havia nada disso. Se manifestou muito tarde, porque isso já estava correndo pela internet, inclusive aconselhando as mães e pais que mostrasse e perguntasse a seus filhos se eles haviam visto. Você já ouviu falar em parto humanizado? Depois do intervalo, a gente vai contar histórias de quem escolheu essa prática. Nós já voltamos. O INSS alterou as regras para a prova de vida e renovação de senhas. A partir de agora, esses procedimentos eles podem ser feitos por meio de um atendimento eletrônico ou por um representante legal, procurador cadastrado no INSS ou na instituição financeira. Os serviços eles deverão ser agendados na Central 135 ou também pelo aplicativo Meu INSS. A temperatura deve subir um pouco nos próximos dias. Veja então na previsão como fica o tempo amanhã e também na sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira com sol e poucas nuvens em Passo Fundo, não tem possibilidade nenhuma de chuva. A mínima fica na casa dos 15 graus e a máxima de 26. Para a sexta-feira, a previsão de tempo seco com sol e poucas nuvens. Mínima de 15, a máxima também não passa de 26 graus.
Uma noite para lembrar Josué Guimarães. Assim foi o encontro da poética ontem à noite na Casa de Cultura Vaca Profana. Por lá, leitores contaram e falaram das histórias do escritor gaúcho. Ler, lembrar, falar e contar sobre Josué Guimarães. Assim foi a noite em mais uma edição do Encontro da Poética. Morto há 33 anos, o autor de obras conhecidas como Camilo Mortágua e Depois do Último Trem ganhou voz em meio a seus leitores. Em sua linguagem narrativa, Josué Guimarães deixa a possibilidade de adequar a todos os meios. O Josué, embora seja um escritor de romances e contos, ele é alguém que, de certa forma, pela vocação de contador de histórias, se presta muito bem para uma leitura em público, uma leitura entre muitas pessoas, porque a orientação da linguagem dele permite isso. A nossa intenção é trazer para um ambiente como este, informal, né, a arte de um sujeito completamente integrado à necessidade de se discutir tanto a história quanto a contemporaneidade. Em meio a tantos romances e contos, Josué deixou também uma única peça de teatro. O texto, Um Corpo Estranho Entre Nós, foi encenado e dirigido pelo Miguel em São Paulo pela primeira vez desde a sua publicação. Eu acho a obra dele fantástica. Eu descobri por acaso, porque o Josué, infelizmente, é um autor muito pouco conhecido no Brasil. Procuro divulgar ao máximo a obra dele e quero que as pessoas conheçam, né? Que o Brasil conheça na medida do possível. Eu, se pudesse, levava as peças dele para todas as capitais, pelo menos. Deambulavam sem direção, a todos trataria de alimentar as flores, e os sargentos comer as suas carnes. Toda mulher que vai ser mãe quer ter um parto tranquilo, seguro. Bom, hoje a prática cirúrgica da cesariana é muito comum e não são todas as mulheres que aceitam o parto natural. E o que dizer então do parto humanizado? Essa é uma prática ainda pouco utilizada pelas mulheres. Quem fez, recomenda. Esse é o momento mais esperado por qualquer mulher que deseja ser mãe. Ver o rosto do filho ou filha, saber como é, se está bem, isso não tem preço. Só que para chegar até aqui é um longo caminho. São 9 meses de preparação. Aqui na casa do Diego e da Josiane não foi diferente. Ela fez pré-natal e tudo mais que a medicina recomenda. Mas mesmo com toda a atenção que é recomendada, o casal decidiu seguir por um outro caminho para o nascimento da Antonella, o parto humanizado. Você precisa ter uma preparação, principalmente psicológica enquanto mãe, e essa ligação com a criança. Né, de decidir de você fazer esse processo todo. Então, desde o acompanhamento com a doula, todo esse andamento iniciou lá atrás, quando a gente descobriu que estávamos grávidos. A Antonella nasceu em 31 de janeiro deste ano. Veio ao mundo com 3 quilos 330 gramas e 47 centímetros. O longo trabalho de adaptação ao parto humanizado facilitou o nascimento da menina. Consegui acompanhar todo o parto durante o dia, as contrações começaram de manhã cedo, né? Então, no final da tarde estava com dores nos braços de fazer massagem na mãe, mas deu tudo certo. Porque não é uma tarefa fácil, porque muitas das mulheres não querem sentir dor, não querem ter todo aquele medo, muitas vezes, que assola nesse momento, porque é um momento muito importante enquanto mulher para receber essa vida que está chegando e dar o direito dela vir no tempo dela. O conceito do parto humanizado é de que, desde a concepção da criança até o nascimento, tudo ocorra da forma mais natural possível. Porque quanto menos intervenção acontecer, menos riscos terá a criança e a mãe. É um bebê que está vindo ao mundo que ele precisa ser acolhido de uma forma muito amorosa. E é o bebê desse casal. Pode ser que seja o único momento que eles
tem para parir, para essa mulher de parir, né, esse bebê, e estar recebendo esse bebê da melhor forma possível. É para que ele tenha essa chegada com toda a tranquilidade, para que ele entenda que esse mundo é bom também, né? Como o nascimento é um fato natural, não é descartada a possibilidade de complicações. Nesses casos, parte-se para o procedimento cirúrgico. O que é uma cesariana humanizada? É um procedimento onde existe uma equipe também e que se possa acolher esse bebê da mesma forma, esperar o cordão umbilical parar de pulsar, que esse bebê seja acolhido com menos luz quando ele nasce, né, para não levar aquele susto de quando ele sai do útero, né, porque isso acaba sendo uma agressão para o bebê. A fisioterapia pélvica, junto com a fisioterapeuta que me acompanhou nesse período, foi fundamental, Gia. Por quê? Porque o organismo da gente ele se prepara para trazer uma criança ao mundo. Né? Então, tem mulheres que não conseguem, tem outras que conseguem, mas vai muito desse preparo que a gente faz, dos exercícios que são recomendados, das massagens, da questão do banho de chuveiro, ajudou muito. No parto humanizado, o trabalho da doula, que é uma espécie de auxiliar da gestante, funciona junto com o da equipe médica. Esse é um papel que a Neuci executa quando faz o parto humanizado de alguma mãe. E foi assim com a Josiane. Ela faz toda a parte de orientação, o suporte todo no trabalho de parto e faz as orientações nos cuidados com a mãe e bebê, né? Não é ela que é a profissional apta a fazer o parto, a realizar o parto, né? Isso tem muitas confusões em relação a isso. E nós somos humanos, mas nós também precisamos olhar para isso. Então, respeitar esse momento como um momento que esse bebê é dos pais, não é nosso, dos profissionais, né? Ele estando em condições clínicas estáveis, né? Que obstetra e pediatra percebem que está tudo ok, por que a gente não pode permitir esse momento, né? Muito tranquilo e amoroso para essa família. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia, ele repete à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã, ao 12h30, é sempre ao vivo. Até lá.